Você que se liga no Santa Cruz Online, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Moda Center Santa Cruz, onde vamos acompanhar em alguns instantes o resultado da votação que vai definir os dias de funcionamento da feira a partir desse próximo mês de março até o final de 2018, início de 2019, enfim, não há prazo definido para que esse calendário termine. Ele é votado agora e depois só é anulado por uma outra votação. Desde o início da semana, na verdade já há algumas semanas, que essa discussão vem tomando conta de toda a região do Agreste e do Polo de Confecções. E não é para menos, essa decisão ela mexe na verdade com a vida de todas as pessoas. Não só aquelas que comercializam seus produtos aqui no Moda Center, mas todas as cidades do Polo de forma geral, que muda a sua rotina, muda o seu dia a dia a partir das datas, dos dias de funcionamento da feira. Só para você ter uma ideia, normalmente o Moda Center nos últimos anos vem funcionando nos períodos de alta temporada aos domingos e os períodos de baixa temporada apenas nas segundas e terças. A possibilidade agora é que essa data, esses dias, possam ou não ser alterados. Os condôminos que comparecem aqui no Moda Center, eles têm 3 opções de votos. Na primeira opção, eles decidem pela não realização das feiras aos domingos, em nenhum domingo durante o ano. A segunda opção diz que pode haver a realização das feiras todos os domingos durante o ano todo. E existe ainda a terceira opção, que prevê a possibilidade de manutenção do calendário atual. Nesse caso, dessa forma, as feiras acontecem aos domingos apenas naqueles períodos de alta temporada, que são os meses de maio e junho, e aliás, parte de maio e o mês inteiro de junho, parte de novembro e o mês de dezembro. É dessa forma que funciona atualmente. Essa definição será dada hoje, a decisão será feita através de voto. Muita movimentação nesta terça-feira aqui no Moda Center, desde 8 horas da manhã que há essa movimentação. Houve uma chamada às 7 horas, posteriormente uma segunda chamada às 8 e a partir daí começou a votação. Eu estou aqui do meu lado com o síndico do Moda Center, o Alan Carneiro, conversa um pouquinho com a gente sobre isso e que certamente esteve acompanhando essa movimentação dos dias. Não dá para falar de resultado, porque as urnas ainda não começaram a ser apuradas, mas Alan, como tem sido essa movimentação? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Santa Cruz Online. Movimentação muito intensa desde o início da manhã, desde as 8 horas da manhã. A gente está no processo final agora da votação. A chegada, no caso, a votação final se encerrou aqui às 5 horas. As pessoas que chegaram até 5 horas vão poder votar. Então, em aproximadamente, acredito que meia hora, a gente está concluindo a votação para partir para a apuração. A expectativa agora é da contabilização. A gente, no número parcial, aí, já teve mais de 3 mil votos para essa Assembleia, então já é a Assembleia com maior participação para uma eleição nesse sentido, para uma escolha nesse sentido aqui no Moda Center. Então a gente teve um quórum realmente muito bom, uma participação muito boa das pessoas. E aí é importante, essa decisão vai embasar o calendário de feira ao longo dos próximos meses e talvez até dos próximos anos. E aí foi muito importante que boa parte dos condôminos comparecessem para votar e manifestar aqui o seu interesse de como eles acham que deve o Moda Center se comportar em relação à abertura ao longo dos próximos meses ou anos. Então acho que foi bastante interessante e a expectativa agora é pelo resultado. Como é que é feita a logística e a estrutura necessária para a apuração? Como é que esses votos serão apurados? A gente, numa estrutura bem simples, a gente tem as listas de votação, o condômino que veio aqui, que se credenciou, pegou sua cédula de votação e lá assinou uma ficha de votação, e aí inclusive vai ficar arquivado essa lista de votação, e aí ele depositou numa urna secretamente e fez a sua opção, depositou na urna, e a gente tem 6 urnas, 2 de procuração e 4 urnas normais dos condôminos. Então, posteriormente, a gente vai abrir urna a urna, contar, separar os votos, contar. A gente inclusive vai contar aqui o voto até aqui no centro do Moda Center, vai inclusive transmitir em alguns flashes também parciais dessa contagem, até para que a coisa mantenha aí a clareza e a transparência. A gente vai fazer essa apuração aqui no interior do Moda Center mesmo, e acredito que talvez até às 7 horas da noite a gente tenha um resultado final aí para poder começar a comunicação e a formatação desse calendário. A gente colocou, como você colocou aí, 3 opções, uma de fechar o domingo totalmente, uma de abrir todos os domingos e uma terceira opção de abrir só em períodos de maior movimento, como foi feito ano passado. Então, dependendo dessa decisão, a gente vai formatar o calendário. Aliás, a gente vai formatar de todas as formas, mas dependendo da opção, se houver mudança, a gente vai formatar alguns pontos, discutir alguns pontos e divulgar o calendário muito em breve.
As pessoas conseguiram assimilar bem essas três opções ou houveram dúvidas? Eu acho que ficou muito claro. É uma realidade que as pessoas enfrentam no dia a dia, as pessoas, é o trabalho delas. Então, assim, a gente fez pesquisa, por exemplo, também com clientes. A maioria dos atacadistas, eles realmente não gostam, não aprovam as feiras aos domingos. A gente tem um varejo que aprova, e aí tem o dia a dia e tem a operação do vendedor. Então, eu acredito que o que tenha pesado foi justamente esse dia a dia e essa operação. A gente realmente vai ter uma amostragem muito boa de pessoas para que a gente possa certamente cumprir aquilo que foi determinado. Então, acho que o resultado tende a ser um resultado expressivo que vai embasar a divulgação aí do próximo calendário. Ok, Alan, muito obrigado pela participação. Você esteve acompanhando agora há pouco as imagens desses bastidores, das movimentações. Nós vamos mostrar, inclusive, um pouco mais na frente, o local exato onde acontece, como acontece, na verdade, essa votação. Aqui, onde nós estamos bem próximo, será feita a apuração. A votação ocorre mais na frente, é possível observar através das imagens agora. As pessoas elas fazem uma primeira checagem, uma verificação, onde é verificada a questão da situação cadastral, se estão aptos de fato a votar e se detém toda a documentação necessária para realizar o seu voto. Algumas pessoas que não são condôminos de fato, mas que exercem a função de representação, de representarem o proprietário, podem exercer o seu voto através de procuração. São locatários, são familiares que detêm essa documentação, essa procuração do condômino, e através dela ela pode votar nessa eleição. É uma eleição movimentada. Pelas informações que nós obtivemos até então, cerca de 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas estiveram participando da votação, visitando durante todo o dia de hoje, desde as 8 horas da manhã, o Moda Center, pegando fila e votando, porque de fato é uma questão muito importante que mexe, como eu falei, não só com a economia, mas de certa forma, direto ou indiretamente, com a vida de todo mundo. Nas menores da situação, interfere no trânsito, nas pessoas que precisam se deslocar durante os finais de semana. Isso, inclusive, a decisão que é tomada pelos condôminos aqui do Moda Center, ela interfere também no dia a dia de outros polos, como, por exemplo, o funcionamento de outras feiras, como a feira de Caruaru, como a feira de Toritama, que acabam, de certa forma, se embasando naquilo que outros mercados definem como calendário, como data, para os seus dias de funcionamento. Nós vamos logo mais estar trazendo aqui, direto do Moda Center, uma cobertura completa sobre essa apuração dos votos, das cédulas. Vamos trazer as parciais e prolongar durante todo o tempo, trazendo parcial por parcial até chegar à totalização e à definição de como o Moda Center vai funcionar a partir dessa votação com o calendário que será aprovado. Só para repetir uma informação que eu trouxe no início da transmissão, é que essa decisão ela não tem exatamente um período para ser definido isso. A decisão ela passa a ser aplicada de forma imediata, mas a duração desse calendário fica indefinido. Vai depender de outra votação que possa ter em uma assembleia como essa aqui, mais na frente. Então é um calendário que pode durar um ano ou mais de um ano, isso não tem sido definido. Nos últimos anos, o Moda Center tem optado por refazer essa decisão, retomar essa decisão a partir de eleições como essas, de votações como essas, que têm sido simultâneas nos anos seguintes. Deixa eu tentar aqui conversar, antes da gente encerrar essa transmissão, com algumas pessoas que estão votando, né, ou posteriormente ao voto. Eu vou tentar pegar aqui o senhor que sair. Não sei se eu vou conseguir, de repente eu posso levar um fora ao vivo. Mas vou tentar conversar com uma das pessoas que já votou. Você vem aqui, por favor? É rapidinho, não tem problema não, a gente está ao vivo, tem nem como correr. Como é seu nome? Ilka. Ilka, como foi teu voto? Foi ótimo, graças. Não, mas eu me refiro ao voto mesmo, porque não é eleição, a gente pode dizer, não tem problema assim, não é eleição municipal, não tem política. Eu acredito que o calendário do jeito que está ótimo. Nem todos os domingos, porque tem a questão de todo mundo que acha ruim, que quer ir para a igreja, se divertir e tal. E eu acredito que de todos os domingos, o calendário do jeito que está, na outra temporada, é importante para todo mundo, porque o varejista também é importante, né? As pessoas que vêm de fora precisam, o dia que tem realmente é o domingo. Você preferiu votar para permanecer da forma que está? Da forma que está.
Tá certo, muito obrigado, viu? Vamos continuar acompanhando. Deixa eu tentar conversar com mais uma pessoa, não sei se eu vou conseguir. Você vem aqui, por favor, rapidinho, como é seu nome? Claudiano Jesus Almeida. Claudiano, você voltou agora há pouco que eu vi você saindo aqui da fila. Na sua opinião, como é que deve ser? Deve funcionar todos os domingos, apenas quando tiver grande movimento, ou deve fechar todos os domingos? Fechar todos os domingos. Você voltou para fechar todos os domingos. Por quê? Por que motivo? Rapaz, porque eu acho assim, a cidade já não dá muita opção de diversão. Aí o domingo a gente fica muito ocupado, né? E diminui o tempo de trabalho da gente. Então, mesmo nos meses de junho, de dezembro, quando há uma movimentação maior, o senhor entende que mesmo nesses meses é preciso se adequar para ficar só na segunda? Os freguês tem que ir. Freguês acostuma, o freguês vem na segunda de todo jeito. Segunda e terça, o normal. O senhor tem quantos anos que o senhor comercializa aqui no Moda Center? Eu? Rapaz, desde quando inaugurou o Moda Desde Center. quando inaugurou. E quando a feira era no centro, o senhor já trabalhava lá? Já. Eu desde meus 13 anos que eu negocio na Sulanca. Então, somando aí, dá muito tempo de contato com o cliente, de comercialização. Tem muitos anos. Tá certo, muito obrigado, viu? Bom, é isso, né? As opiniões são divergentes. Eu estava, inclusive, conversando aqui nos bastidores com algumas pessoas, até com membros da diretoria, e não tem como prever esse resultado. É interessante isso, não é uma informação sem consistência, sem base em apuração. Não há como prever o resultado, porque quando você vai para a fila e conversa com as pessoas, as opiniões elas são realmente muito divididas. Então, e se espera aí uma definição apertada, pelo menos é isso que a gente está acompanhando aqui. De repente o resultado pode ser diferente, mas a expectativa é isso, é que o resultado seja realmente próximo, seja apertado, que não haja aí uma grande diferença entre essas posições. Vai decidir aí sobre a economia e cada condomínio, cada comerciante, ele tem uma realidade. Então, vamos ficar por aqui nessa transmissão, certo? Você continua ligado, fica aí monitorando no seu Facebook, com informações, com parciais, mais com a totalização, com essa decisão que sai hoje aqui no Moda Center. Ney Lima, para Santa Cruz Online.